Queridos, a palavra de Deus hoje é em Gálatas 6, versículo 7. E a palavra diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E o 9 é um versículo que me chama muito a atenção. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Fala conosco, Senhor, nessa manhã. Enche-nos com a tua presença. Manifesta o teu reino, cumpre o teu propósito em nós. Oramos porque nós cremos que a realidade da tua presença pode transformar o nosso coração. Em nome de Jesus. Queridos, essa palavra é uma palavra muito forte. Por quê? Tudo que eu semeio, eu vou colher. Tudo que eu semear, isso vai ser uma colheita para a minha vida, né? E ontem eu recebi uma pergunta bem interessante, né? De uma amiga e irmã e muito próxima. E ela acompanha toda essa movimentação de trabalho, mentoria, imersão, as guerras, o que acontece. Queridos, antes de acontecer uma imersão como essa, que aconteceu presencial, tem toda uma movimentação por trás, toda. E é uma guerra no reino espiritual, no reino emocional e no reino físico, para que esse processo não aconteça. Porque as pessoas que saem de lá, elas saem para construir uma nova realidade. Só para você ter ideia, pessoas que tinham chegado já certo que ia divorciar, decidiu que não vai divorciar mais. Pessoas que tinham chegado sem sonho, saiu de lá com sonho. Pessoas que tinham chegado lá com processos emocionais assim extremos, já na segunda-feira tá num novo nível, numa nova frequência. Pessoas que estavam de luto há anos, não conseguiam sair desse lugar, viraram chaves. Então existe toda uma construção por trás desse processo para que as pessoas não vão, para que as pessoas não vivam esse lugar de transformação. E ontem minha amiga perguntou assim, amiga, por que você continua fazendo esse negócio aí? Você já lançou outro, porque eu já coloquei data para o próximo, né? Só que ela não viu que eu tinha feito também data para mentoria. E ela sabe que a imersão, basicamente, eu pago para trabalhar. Literalmente, eu pago para trabalhar. Porque é toda uma logística, uma estrutura por trás que tem um custo alto. Ela falou assim, amiga, por que você está fazendo isso? Né? Eu falei assim, rapaz, porque eu tenho uma palavra de Deus, né? Em primeiro lugar, eu tenho uma palavra de Deus. E eu tenho convicção que quem planta vai colher. Queridos, eu não estou plantando qualquer coisa, não. Eu estou plantando transformação de vidas, de pessoas. Então vai chegar um tempo em que essa colheita vai chegar, vai acontecer, sabe? Vai chegar um momento aonde eu vou estar fazendo eventos como esse e eles vão ser eventos, sabe, gigantescos. Então, como eu acredito nisso, eu continuo plantando. E essa palavra, ela fala de quem semeia. De Deus não se zomba. O que você semear, você vai colher. Seja uma boa semeadura ou seja uma má semeadura. E a pergunta que eu preciso te fazer hoje é, em primeiro lugar, qual é a colheita que você tem tido hoje?
Qual a colheita você tem tido no seu casamento? Qual é a colheita que você tem tido na educação dos seus filhos? Qual é a colheita que você tem tido nas suas amizades? Qual é a colheita que você tem tido nas suas finanças? Qual é a colheita que você está tendo na tua vida? Ah, pastora, mas você não tinha que perguntar qual é a semeadura que eu estou fazendo? Não. Por quê? Você já está colhendo. Você já está colhendo. Hoje, o processo de vivência que você tem é uma colheita da semeadura que um dia você fez. Então, a primeira coisa que eu preciso saber não é a semeadura que você está fazendo. Eu preciso saber da colheita que você está tendo. Qual é a colheita que você tem hoje? Na sua saúde, nas suas finanças, no seu casamento, na educação dos seus filhos, na sua vida emocional e em tudo que você tem. Por quê? Se a sua colheita não está segundo aquilo que você gostaria, você precisa reorganizar para gerar uma nova plantação. Você precisa reorganizar para fazer uma nova semeadura. Você precisa rever a semeadura que você vai fazer de agora em diante. Então, tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe. Só que, queridos, uma coisa você precisa entender. Deixa eu bater um própolis aqui. É assim. Uma coisa você precisa entender. Entre semeadura e colheita, existe um processo. Entre semeadura e colheita, existe um processo. E nessa manhã, eu quero dizer para pessoas que pararam no processo. Deus está dizendo assim, ei, volta para você fazer a sua colheita. Ei, você que plantou em áreas da sua vida, se reorganiza para você cuidar dessa plantação e você colher aquilo que você semeou. Tem pessoas que semearam coisas boas, coisas positivas. Teve pessoas que semearam de uma forma incrível, poderosa, mas desistiram no meio do caminho. Mas abandonaram as plantações, abandonaram o processo, não conseguiram permanecer em meio à jornada do processo. No processo você para tirar a erva daninha, no processo você tem que regar, no processo você tem que adubar, no processo você tem que continuar acreditando, mesmo quando aquilo ainda não está frutificando. Querido, se o processo de semeadura e colheita fosse automatizado, a gente estava perdido, tanto para um lado quanto do outro. Porque tem momentos que a gente planta boas sementes, mas tem momentos que a gente planta as más sementes. Eu preciso estar atenta. O que eu estou semeando? Qual a colheita que eu tenho? Eu estou feliz com essa colheita? Eu preciso fazer uma análise da minha própria vida. Eu estou bem com minha colheita? Não, não estou bem. Então eu preciso semear novas sementes. Entendendo que a minha semeadura vai precisar de um processo para então gerar uma colheita. Por isso que eu não posso parar de semear. Por isso que eu não posso parar de manter o meu processo de semeadura. Se você para de semear, chega um momento onde você não colhe mais. Por isso que você tem que ter uma semeadura dentro das suas amizades, uma semeadura dentro do teu casamento, uma semeadura com os seus filhos, uma semeadura com os seus familiares, uma semeadura nas suas finanças, uma semeadura na tua saúde. Se eu parar de semear na minha saúde hoje, se eu parar de beber água o suficiente, se eu parar de comer a comida certa, se eu parar de fazer atividade hoje, você acha que eu vou continuar colhendo? Não vou. Então eu preciso entender, em primeiro lugar, qual tem sido a minha colheita hoje, agora, nesse momento. Já põe aí, minha colheita está sendo boa ou está sendo ruim? Qual colheita você tem feito? Dentro dos pilares da sua vida, eu vou colocar só os pilares alavancadores. Espiritual, emocional, pilar saúde, pilar financeiro e pilar familiar.
Diz aí para mim, qual tem sido a sua colheita nesses pilares? Colheita positiva, poderosa, abençoada. Eu tô feliz com minha colheita. Eu vou continuar fazendo o quê? Plantando, 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 plantando. Por exemplo, eu tô bem com basicamente todas as minhas colheitas. Tô muito bem, glória a Jesus. O que eu preciso continuar fazendo? Continuar plantando. O que eu preciso continuar fazendo? Continuar semeando, continuar cuidando, continuar prosseguindo, continuar cuidando das plantações que eu já fiz e continuar colhendo o que eu já tenho colhido. Deu para entender? Agora cadê, gente, vocês? Esse negócio tá chegando aí, não? Minha colheita está sendo maravilhosa. Isso é transfigurada. Está sendo poderosa, incrível, transfigurado, chegando assim, ó. É bom demais, né? Bom demais viver transformação. É algo incrível, gente. É incrível mesmo. Só vivendo para ter ideia do que essas pessoas vão viver. Minha colheita positiva, espiritual, emocional, saúde, começando a colher no financeiro. Só gratidão. Isso aí, Leucimar. Arrasou. Arrasou. Gente, cadê o restante aí da resposta da colheita? Eu quero saber. Bora. Escreve, ó. Participa. Se envolva. Minha colheita está péssima. Olha aí, Leila. Leila perdeu a oportunidade de entrar na última mentoria para virar essa colheita, viu, Leila? Estamos aqui, né, Cris? Cadê você? A colheita é como uma pesca maravilhosa. Minha colheita precisa melhorar. Ayla. É isso aí, minha colheita está maravilhosa. Só preciso organizar a financeira. Wagneriana, coisa mais linda, gente. Tamo junto aí, ó. Nós vamos construir esse milagre, Wagneriana, em nome de Jesus. Minhas colheitas não estão sendo como eu quero. Gratidão a Deus com as minhas colheitas, Neide. Ó, o que eu estou vivendo de ruim, já fiquei triste, porque pensei que era minha colheita, mas na verdade é o que eu tô vivendo, faz parte do processo, porque a colheita será muito grande. Arrasou, tá? Essa Tati tá treiteira, gente. Ai, ai, ai. Esperando a próxima, agora em maio. Início de maio eu já abro uma nova turma, hein? Já entra de cara. A senhora me disse que eu, como águia, peguei essa palavra. Essa Cris, essa aí é bênção de Deus. Minha colheita espiritual, emocional, criativa está top. Colheita de amizade está uma bênção. Ó, Vanessa falou, minha colheita está boa, não posso parar, isso aí. Pronto, me movo pela palavra. Minha colheita está sendo ótima depois que começou a ouvir suas ministrações, estou aprendendo muito. Ei, Lu, você é bênção, Lu. Já estou colhendo muitas coisas desde a mentoria, tenho mostrado às pessoas que é possível, top. Por que eu pergunto da colheita, queridos? Porque a colheita, ela mostra o que eu plantei, tá? Por exemplo, antes eu tinha uma colheita assim desafiadora. Uma coisa interessante, deixa eu falar para vocês aqui. Por exemplo, eu tinha uma colheita de amizades muito ruim. Eu me empenhava, eu fazia o que eu podia e o que eu não podia pelas pessoas que eu achava que eram minhas amigas, né, e amigos e tal. Eu me empenhava, eu fazia e eu vivia um processo de abuso contínuo dentro de um contexto de amizade. Só sanguessuga, só sanguessuga. E um dia eu fiz uma oração para o Senhor, Pai, tira todo galho ladrão da minha vida, todo sanguessuga da minha vida. Queridos, não ficou basicamente nenhum. Entende? E aí eu comecei a clamar ao Senhor para que me desse a oportunidade de plantar em um lugar que realmente fizesse sentido. De amizades eu tô falando. Então, assim, às vezes a nossa colheita, ela não tá legal. E às vezes, inclusive, você tá plantando na terra errada. Você tá plantando em terra que não dá fruto. Queridos, outro dia eu tive uma experiência com oferta, tá? Com oferta.
Eu ofertava na vida de um pessoal que eles têm um ministério frutífero, incrível, poderosíssimo. Esse povo é muito espiritual, muito abençoado. Eu plantava na vida deles. Como eu fiz uma logística na minha vida e tudo, eu comecei a plantar em outro lugar e falei assim, não, essa pessoa aqui já tem muita semente, já tá bom, eu acredito que eu vou poder ser bênção na vida de outro pessoal. E eu comecei a plantar na vida de outro pessoal. Queridos, as minhas finanças começou a fechar a porta. As minhas finanças começou a fechar a porta. E aí, eu tava analisando, eu falei, Senhor, o que tá acontecendo? Eu comecei a sentir a porta fechando. Eu falei, Deus, o que tá acontecendo aqui? Aí a gente fala logo, né? Deus, eu sou fiel, né? Eu sou fiel, eu dizimo, eu oferto, eu faço, eu me movo, entendeu? Dentro do processo financeiro falando. Eu falei, Senhor, me mostra o que tá acontecendo. Queridos, eu deixei de plantar em uma terra fértil, produtiva, e eu comecei a plantar. A minha semente é boa, só que eu comecei a plantar em um ambiente que não é uma terra tão boa. E eu vou dizer para você, além da plantação que você está fazendo, a terra que você faz a plantação precisa ser boa, precisa ser fértil, precisa ser produtiva. Por melhor que seja a tua semente, se você estiver plantando em asfalto, aí eu tenho a semente de maior qualidade do mundo, mas eu estou plantando em asfalto. Às vezes você tem uma semente de amizade dentro do teu coração incrível. Você é uma amiga de excelência, uma amiga maravilhosa, mas você está uma vida toda plantando em asfalto. Você está uma vida toda plantando em quem não deveria. Qual é a colheita que você vai ter? Colheita ruim. Eu estava ali plantando e de repente eu mudo a minha plantação, meu amigo, na pouquíssimos dias, assim, ó, foi um mês e pouco, eu já senti a diferença nas minhas finanças. Eu falei, Senhor, já me mostra aqui. O que aconteceu? O que tá errado aqui? E o Senhor já me trouxe a lembrança. Ó, você trocou o seu lugar de semeadura. E quando você troca o seu lugar de semeadura, vai o quê? Eu fiz o quê? Eu tava plantando em outro território. Tava plantando em outro ambiente. E, queridos, tem terrenos que não são férteis. E eu tenho uma conhecida muito próxima que ela começou a plantar a semente dela de oferta. Eu tô falando de dinheiro, queridos. Porque tem muita gente aqui que tem uma semeada. Tem muita gente aqui que não tá prosperando financeiramente. Tem muita gente aqui que não tá prosperando financeiramente. Eu quero dizer para você, a semente da prosperidade se chama generosidade. Escreve isso, não tem para onde. A semente da prosperidade se chama generosidade. Só que generosidade não é só para quem não, eu plantar uma semente, se você plantar no lugar errado, você vai ter a colheita errada. Por mais que a sua semente seja boa, produtiva, se você está plantando em um lugar errado, você vai ter uma semeadura errada. Porque a sua semente não vai produzir. Ela poderia produzir a 100 por 1, ela vai produzir 5 por 1. E aconteceu comigo, não foi alguém que me contou não, tá? Então a gente precisa estar atento ao nosso processo de semeadura. Quer dizer, eu vou te ensinar um negócio muito poderoso. Toda vez que você tiver um projeto, toda vez que você tiver algo que você queira se movimentar no reino espiritual, se movimente com uma oferta. Isso aqui é muito poderoso. Você pode acreditar ou não acreditar. Para mim não tem problema não, só tô te dando hashtag, fica a dica. Por exemplo, eu queria muito construir uma casa. E eu não tinha condições financeiras para que isso acontecesse. E eu comecei a ofertar em favor da minha casa. Pegava uma oferta, colocava ali, eu colocava a minha casa.
Comecei a ofertar em favor da minha casa. Por exemplo, alguém precisa dentro de um processo de saúde. Você oferta em favor da sua saúde. Seus filhos estão desalinhados, perdidos. Oferta em favor dos seus filhos. E outra, escolha o terreno onde você vai ofertar. Porque o terreno vai fazer completa e total diferença. Tem gente que é terreno igual asfalto. Não flui. A coisa não acontece. Não acontece. Infelizmente. Isso aqui é uma realidade no reino espiritual. E a palavra de Deus diz assim, tudo aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Então vamos voltar aqui. Primeiro lugar, qual é a colheita que eu tenho tido? É boa ou ruim? Pronto. Eu entendi qual colheita eu tenho tido. Eu preciso entender que eu preciso ou continuar semeando, dependendo da colheita. Por exemplo, a minha é boa. A minha tá produtiva, a minha tá funcionando. O que eu preciso fazer? Eu preciso continuar semeando em todas as áreas da minha vida. Eu preciso continuar semeando na minha estrutura emocional, tá? Cuidando de mim. Agora mesmo eu falei com meu esposo, ó, escolhi um treinamento aqui, nós vamos fazer junto. Um treinamento lá pro lado em São Paulo. Fora o tanto de formação que eu ainda vou fazer esse ano. Então eu preciso continuar semeando na minha vida emocional. Preciso continuar semeando na minha vida espiritual como? Orando, lendo a palavra, jejuando, buscando o Senhor, tendo comunhão. Indo à igreja, entende? Semeadura, ouvindo a palavra. Eu preciso continuar semeando na minha vida financeira como? Devolvendo os meus dízimos, ofertando. Eu preciso fazer bons investimentos. Minha vida financeira. Eu preciso continuar trabalhando. Eu preciso investir na minha vida familiar, cuidando do meu casamento, cuidando dos meus filhos. Eu preciso investir na minha saúde como? Bebendo bastante água, comendo uma alimentação boa, indo para academia, cuidando da minha saúde, indo no médico, vendo como estão meus exames, cuidando do que precisa ser cuidado. Então eu preciso entender que eu preciso continuar semeando e não abandonar a minha semeadura, não abandonar a minha plantação, tá? Agora, se a sua semente, se a sua colheita tá ruim, tá péssima, tá esculhambada, o que você precisa fazer? Mudar a sua semeadura. O que eu posso semear de novo no meu casamento? O que eu posso semear de novo na minha saúde? O que eu posso semear novo na minha vida emocional? O que eu posso semear novo na minha vida financeira? Qual é a nova semente que eu posso plantar na vida dos meus filhos? Às vezes é tempo de qualidade que você pode plantar na vida dos seus filhos. Às vezes é um passeio em família que você pode semear na vida da sua família. Entende? Então, eu preciso entender qual é a nova semente que eu vou estar lançando. E eu também preciso entender que entre plantio e colheita existe um processo. E eu não posso abandonar a plantação. Eu não posso desistir da plantação. Eu não posso olhar para a plantação e dizer, pelo amor de Deus, eu cansei de esperar. Eu cansei, essa colheita nunca chega. Eu poderia ter dito para minha amiga ontem, amiga, eu vou desistir desse negócio. Eu vou arregar, eu vou deixar para lá, não quero mais. Mas eu falei, não, eu tenho uma promessa de Deus. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou investindo dinheiro, sendo que eu deveria estar dando foco, queridos? Por exemplo, era para me dar foco no online. Era para me dar foco na mentoria. Era para me dar foco nas mentorias individuais. Que eu faço o dinheiro acontecer. Eu cobro 18 mil reais para atender alguém individual. Olha só, que maravilha. Olha que glória. Eu tenho uma fila de pessoas esperando. Uma fila de pessoas esperando para que eu atenda. E eu não tenho uma vaga para poder atender. Então eu poderia tirar minha energia do evento presencial, de estar procurando lugar, de estar fazendo aquele monte de coisa, um trabalho infinito. Mas eu sei o que acontece lá.
Eu sei o que Deus me disse. Eu sei a visão que eu tive. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Então eu preciso fazer o quê? Continuar. Continuar. E a palavra de Deus, ela diz assim, que quem semeia para a carne colhe destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então não é apenas uma colheita para essa vida, é uma colheita para a eternidade. Eu falo assim que eu não treino pessoas só para essa vida, não. Eu treino pessoas para a eternidade. E o 9 diz, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Eu quero dizer para você que entrou aqui nessa manhã, que plantou, e infelizmente chegou um momento onde você ficou cansado, você ficou desanimado, você não conseguiu dar continuidade, você não conseguiu ver que estava dando certo, você não conseguiu perceber que as coisas, Deus estava trabalhando e você abandonou a sua colheita. Eu quero dizer para você hoje aqui, volta para colher aquilo que você semeou. Volta para fazer a colheita de semeaduras que você fez durante a sua jornada. Eu quero dizer para você que veio aqui e você cansou de plantar. Ah, cansei. Volta a plantar. Volta a cuidar do seu jardim. Ele vai florescer. Ele vai frutificar. Acredite, de Deus não se zomba. Tudo, queridos, seja bom ou ruim, tudo que nós estamos plantando está sendo computado no céu. Cada lágrima, cada oração, Tati está falando aí, você planta em oração, exatamente. Oração é um plantio poderosíssimo. Então, cada lágrima, cada oração, cada decisão que você tomou, cada vez que você vai plantando em áreas da sua vida, está sendo computado. E uma hora, toda a sua plantação vai frutificar. Só que enquanto você está fazendo uma colheita, você pode continuar plantando. Enquanto você está colhendo, você pode continuar plantando. Enquanto você está colhendo, você pode continuar plantando. Então eu quero dizer para você nessa manhã, não pare de plantar. Não pare de plantar. Faz igual o louvor da Ludmila Febre, fala para nunca parar de lutar. Eu quero dizer para você, nunca pare de plantar. Não para de plantar. Continue plantando. Você vai entrar em 3 ciclos. Um de plantio contínuo, um de cuidado contínuo e um de colheita contínua. Quando você entra nesse ciclo aqui, queridos, você se torna uma pessoa que ninguém te para mais. Você aprende que você precisa continuar e permanecer plantando em todas as áreas da sua vida.